Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui e mais outros que se seguirão, nós estaremos apresentando algumas funções nativas ou built-ins e métodos com conjuntos. Então, gente, as funções nativas, ou built-ins em uma linguagem de programação, são funções que já fazem parte do núcleo da linguagem e estão disponíveis para uso imediato, sem a necessidade de instalar bibliotecas ou módulos adicionais. Métodos são como funções, porém específicos para o objeto em questão. Vejamos agora algumas das funções e métodos mais utilizados relacionados a conjuntos. Então, gente, a gente já fez a mesma apresentação de funções nativas e também métodos quando a gente viu listas, tuplas e dicionários. Então, agora a gente vai estar mostrando aquelas que mais são utilizadas aqui quando a gente está mexendo com o conjunto, manipulando esse objeto. Então, gente, primeiro aqui nós temos o método add. O que ele faz? Ele adiciona um elemento ao conjunto. Então, aqui eu tenho o conjunto A, Perceba que eu tenho aqui o elemento -1, 1, 2, 3 e 7, todos eles pertencem aqui ao conjunto A. O A é formado por eles. Só que eu quero adicionar um valor a este conjunto. Então eu vou botar aqui A, que é o nome da variável, ponto, add, e adicionar o valor 5. Na sequência eu vou imprimir o A para a gente ver o que aconteceu. Então pronto, perceba que aqui o A, eu não tinha o elemento 5, agora aqui abaixo tem o elemento 5. Tá certo? Um outro método que eu tenho é o método clear. O que ele faz? Remove todos os elementos de um conjunto. Então aqui eu tenho o conjunto A, imagina que eu queira zerar ele para preencher com outros elementos. Então o que eu faço? Eu uso o método clear, a.clear. E aí na sequência imprimir A para a gente ver como é que é o conjunto vazio. Então o conjunto vazio é representado por set com o parênteses. Note que não foi representado por duas chavezinhas, porque as chaves, quando elas vêm puras, elas estão representando um dicionário que não tem nenhum elemento. E um dicionário é uma estrutura diferente de um conjunto, embora ambos são delimitados por chave. Só que no dicionário, os elementos são o quê? Par, chave, valor. Então você vai ter ali um objeto, ali, um nome daquele dado, dois pontos seguido do seu valor. Tá certo? Então, não confundir aí as notações aí de conjunto com dicionário que a gente já viu anteriormente. Nós temos um método interessante que é o método copy. Se você observar bem, nessa operação aqui, nós modificamos o conjunto A. Então, é muito interessante que você crie uma cópia desse conjunto, caso você queira utilizar o conjunto original em algum outro momento. Então, a função copy faz exatamente isso. Ele cria uma cópia superficial do conjunto. Caso o conjunto em questão seja atualizado, a cópia permanecerá inalterada. Ou você pode alterar a cópia. Então aí você escolhe qual você vai alterar, mas um deles você sabe que vai ficar lá guardando esse dado inicial. Então no caso aqui, eu tenho aqui o A formado por -1, 1 e 2. Aí eu vou criar uma cópia de A e armazenar ela em B. Então vai ser A.copy. Aí o A eu vou adicionar o valor 5, certo? Então, o A vai passar a ser -1, 1, 2 e 5. Tá certo? Não necessariamente nessa ordem que eu falei, mas vai passar a ser esse cara. Só que o B, você vai perceber que ele vai permanecer inalterado. Ou seja, essa adição aqui só foi feita sobre o A. Tá certo? Então, o A está aqui. 1, 2, 5, -1. Em conjuntos, os números negativos começam depois dos positivos. Certo? É alguma coisa aí específica da linguagem. Tá certo? Mas os elementos estão aqui. Também vale lembrar que em conjunto não tem ordem, não tem indexação. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Por outro lado, a impressão de B, tá aqui, não houve o quê? Alteração da cópia. Tá certo? Isso é muito importante. Imagine que o conjunto A ele tenha dados históricos, que são os dados como eles foram coletados lá na base. Você não quer perder essa informação. Então você cria uma cópia dele e você mexe ou com ele ou mexe com a cópia, mas deixa um ali fixo, inalterado. Beleza? Nós temos também o método difference. O que ele faz? Retorna a diferença entre o conjunto e uma lista e um ou mais iteráveis. Tá certo? O conjunto original permanece inalterado. Então aqui eu tenho o conjunto A, tá certo? Formado pelos números -1, 1, 2, 3 e 7. A lista, que eu chamei de lista, a variável lista que eu chamei de lista, formada pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Certo? Nesta ordem, já que lista tem indexação, tem uma ordem. E a tupla, ela é formada dos elementos 2, 0, 3 e 9 também, numa certa ordem. Afinal, tupla também tem indexação. Aí imagine que eu queira verificar quais são os elementos de A que estão só em A e não estão na lista.
Então eu vou botar assim, ó, B igual a ponto difference. Então vai ser a diferença de A menos os elementos da lista. Eu vou fazer agora a diferença de A menos os elementos da tupla. Né? No caso aqui, o C vai até mais, né? Eu não vou nem só usar a tupla, né? Eu podia só usar a tupla, mas eu vou usar a lista e a tupla, ou seja, vai ser o que tem A que não tem nem na lista nem na tupla, tá certo? Então, aqui eu vou imprimir tanto A, para a gente ver que o A não foi alterado por esse método, tá certo? Né? Quanto o B e quanto o C também. Então, vamos lá. Então, A permanece aqui inalterado, né? Embora o 1 aqui ele mudou de posição aqui interna às chaves, mas são os mesmos elementos, ó, menos 1, 1, 2, 3 e 7. Ó, menos 1, 1, 2, 3 e 7. Beleza? Agora, o que seriam os elementos de A, né? Ou seja, o conjunto A menos os elementos da lista. Então, a gente vai olhar aqui, ó, o menos 1 está só em A, apareceu aqui. E o 2 está só em A, apareceu aqui também. Note que o 1, o 3 e o 7 estão em A e estão na lista também, então ele não aparece na diferença. Por outro lado, né, só tem um elemento de A, né, que não está, né, nem na lista, nem na tupla, que é aqui o menos 1. Né? Observe que o 1 está aqui na lista, o 2 está aqui na tupla, o 3 está aqui na lista e o 7 está aqui na lista. Somente o menos 1 não está em nenhum dos outros dois. Então a gente pode estar fazendo uma diferença maior aí, beleza? Nós temos também o Difference Update. O que ele faz? Né? Atualiza um conjunto para remover todos os elementos que estão em outros conjuntos ou iteráveis. Então aqui há uma modificação do conjunto A. Certo? Enquanto que aqui eu exibo a diferença, aqui eu pego do A e removo os elementos que estão em um conjunto ou um iterável. Certo? Então, eu tenho aqui o conjunto A, menos 1, 1, 2, 3 e 7. E aqui eu tenho o conjunto B, menos 1, 1, 0, 3 e menos 3. Então, A menos B vai ser o quê? Vai ser os elementos que estão em A e não estão em B. Por exemplo, vai ser o 2 e o 7, certo? Só que o que acontece, né? Meu A, ele vai ser repassado somente para o 2 e para o 7, certo? Então, a diferença é que você transforma o conjunto A, tá vendo? Print A aqui, tá certo? Então, a função, né, o método, né, Difference Update, ele faz isso. Ele, além de calcular a diferença, ele também transforma o seu conjunto nesta diferença. Tá certo? E temos aqui, né, o método Discard. Né? O que o método Discard faz? Ele remove um elemento do conjunto, mas não gera um erro se o elemento não estiver presente. Então, nesse caso aqui, eu tenho o conjunto A. Menos 1, 1, 2, 3 e 7. Vou remover o elemento 2. Tá certo? E vou imprimir o novo A. Então, pronto, foi removido. Porém, se eu tentar remover o 4 do conjunto A, que agora no momento é este, porque eu não vou estar compilando ele de novo, pensa que o 4 não está aqui. O que vai acontecer? Né? Não vai acontecer nada, vai imprimir o mesmo A, ou seja, o A foi inalterado, né? Porque, né, não tem o elemento presente nele. Né? Existem muitas funções, né, que elas removem o elemento de um conjunto, porém, quando o elemento não está lá, ela retorna um erro. Nesse caso aqui, não é retornado nenhum erro. Praticamente, né, nada é feito com o conjunto, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre mais funções nativas, né, mais métodos, né, associados a conjunto, beleza, gente? Até a próxima.